Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de trabalho aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Hoje nós teremos a palestra do Ipojucã, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E antes de nós começarmos, vou pedir a todos que coloquem o costumeiro copo com água para que seja fluidificada, para que nós possamos tomar após a reunião, a nossa reunião virtual. Lembrando que os centros espíritas já estão começando a abrir, né? O Centro Espírita André Luiz está funcionando aos domingos à noite, né? Às 19 horas. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo também. Às segundas-feiras, às 19 horas, o Centro Espírita Eurípides. Às terças-feiras, o Centro Espírita André Luiz também está funcionando. Então, se informar sobre o funcionamento das casas espíritas para as atividades presenciais. E nós continuamos aqui com as nossas palestras, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Pode sintonizar aqui no nosso canal, que nós estaremos aqui com palestras todos os domingos, às 9 da manhã. Lembrando também que após a nossa palestra, às 9h45, nós temos a evangelização infantil. Então eu convido para que os pais coloquem as crianças para assistir ao vídeo da evangelização infantil após a nossa palestra, às 9h45 da manhã. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus em oração e agradecer por mais essa manhã de domingo, por mais esses trabalhos que nós estamos realizando aqui. Que nós possamos ser abençoados em nossos lares, em nossas casas, todos os nossos familiares, a todos aqueles que se encontram em necessidades nos hospitais, nos asilos, nos sanatórios, que todos possam encontrar aqui o amparo de que precisam, as bênçãos de Deus para as suas vidas. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. E lembrando de pedir para que todos se inscrevam aqui no nosso canal e curtam o nosso vídeo, porque isso ajuda bastante a gente. Obrigado, Montanha. Obrigado pela oportunidade que o Centro Espírita André Luiz nos dá. Estarmos aqui uma vez por mês, tratando dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Como Montanha falou, o capítulo hoje versará sobre o honrar pai e mãe. Jesus foi lá nos mandamentos, no 4º mandamento, e buscou essa lei de Deus, que é o de honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de terdes longo tempo aqui na terra que o nosso Deus nos legou. Então é muito importante esse capítulo, uma vez que os pais nos oferecem as oportunidades reencarnatórias, nos dão o direcionamento para a nossa vida, e desde criança, que é quando estamos mais acessíveis aos ensinamentos, para que no futuro os seus filhos venham a ser verdadeiros cidadãos de bem. Por isso mesmo é que ele legou tamanha importância à missão dos pais e também ao reconhecimento dos filhos, quando da velhice dos pais, no amparo, no carinho e no amor que devem ter para com eles. Para constituir uma família, do ponto de vista espiritual, é muito complexo. E os espíritos amigos, responsáveis pela execução dessa tarefa, primeiramente eles aproximam os espíritos que vão compor essa família no futuro, para que haja já uma certa afinidade entre eles, uma aceitação de participarem da mesma família, tanto os pais quanto os futuros filhos. Muitas vezes tem espírito rebelde
que precisa reencarnar numa determinada família e ele não quer, por conta de problemas no passado ligado com o pai ou com a mãe, com algum dos futuros irmãos. E quando isso acontece, o trabalho torna-se um pouco mais difícil. Então, os espíritos responsáveis fazem essa aproximação várias vezes, até que ele ceda e entenda que é muito importante que ele volte naquela família para cumprir determinadas obrigações em função do que aconteceu no passado entre eles. Normalmente, via de regra, ele foi prejudicado, não esqueceu, guardou a mágoa, guardou o ódio, e por isso mesmo é que ele não quer voltar na mesma família. Por isso é que é um tanto quanto complexo, mas uma vez definida a futura família, há uma programação espiritual para isso. Então, reencarnam os espíritos, pai e mãe, são reaproximados na época certa para o desenvolvimento dos bons sentimentos, principalmente desse amor, esse amor que atrai os homens e as mulheres. E a partir daí, por decisão deles, contrai o matrimônio. Hoje está um pouco diferente isso aí, mas moram juntos, têm um bom sentimento, um grande sentimento um para com o outro, e dependendo do casal, faz-se ou não uma programação familiar, e os espíritos que foram definidos para reencarnarem naquele lar, reencarnarão. Às vezes, um ou outro não reencarna. Por exemplo, uma família deveria ter, no planejamento espiritual, 3 filhos, acaba tendo apenas 2. E como na espiritualidade não tem nada falho, sempre há um outro plano para poder atender a esse espírito que não veio desta vez. E a partir daí, segundo André Luiz, e todo mundo sabe disso, o espírito demora um certo tempo para se adaptar, se amoldar direito ao corpo, definindo assim a sua personalidade. E esse período está em torno aí de 7 a 8 anos, que é o período onde os pais têm uma maior influência sobre os seus filhos, onde a educação tem que ser voltada para o caminho do bem, da verdade, da justiça e do amor, fundamentada nos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo, porque é o caminho que a gente segue. Poderíamos dizer à luz do cristianismo, porque não tem nenhuma religião ruim. Nós é que somos imperfeitos e que não conseguimos executar direito o que ela nos propõe. E nesse quesito, existem problemas gravíssimos. A fragilidade da criança, muitas vezes, convence os pais a não tomarem decisões firmes com relação a elas, com relação à educação delas. E aquilo que deveria estar voltado para os bons caminhos, acaba que tomam caminhos diferentes, que vão refletir no futuro dessas crianças, muitas vezes se perdendo nesses desvios que a vida nos propõe e que nos levam só para baixo, só para o lamaçal da vida, ao invés de nos elevarmos ou elevarmos esses futuros adultos. Então a responsabilidade dos pais é muito grande, e isso a consciência deles vai cobrar, principalmente se o filho ou a filha se enveredarem
por esses caminhos escusos, que tem muitos, e são muito fáceis de serem trilhados, muito mais fáceis do que o caminho do bem, e esse espírito se deixa levar pelas ilusões. Essa questão do desenvolvimento da tecnologia, principalmente da tecnologia da comunicação, ela está assim, um pouco complicado com relação à educação dos filhos. E tem atrapalhado mais do que auxiliado. E desde criança, esses espíritos estão ficando escravos dessa tecnologia. E seria legal se os pais repensassem essa questão do celular na mão de crianças na mais tenra idade. Porque isso é uma ferramenta importante na nossa vida e nós precisamos saber usá-las para o nosso bem, para o nosso favor. E não ter esse instrumento como um veículo de manifestação de entidades nocivas que querem nos perturbar, que não querem que a gente trilhe os bons caminhos. Então tem um livro que foi psicografado, isso é muito importante, porque até então ainda não havia nenhuma informação nesse sentido, chamado Game Over. Um livro muito bom para os pais que têm crianças em casa lerem, porque esse livro trata justamente desse assunto, né? Dessa dependência dos jogos eletrônicos, da dependência do celular, e o que está trazendo realmente muitos problemas para esses espíritos a partir de muito novos, pelo contato com essa tecnologia. Muito bem, Jesus nessa recordação do honrar o pai e a mãe, nos lembra de tudo aquilo que ele nos ensina a respeito de amar ao próximo como a si mesmo, perdoar os nossos inimigos, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos maltratam, nos caluniam. Esses ensinamentos são ensinamentos gerais, mas quando se trata dos pais, eles tomam um significado maior. Porque nós devemos respeito aos pais, nós devemos amparar os nossos pais na velhice, nós devemos dar todo o apoio a eles, porque eles fizeram isso por nós. Nenhuma mãe negou a sua mama quando seu filho estava com fome, a sua criança. E nenhum pai dá serpente para filho que pede pão, da mesma maneira que Deus não nos dá. Então, eles se esforçam para que não faltem nada na nossa casa do ponto de vista material, e aqueles que conseguem do ponto de vista espiritual, e nessa educação formal, a educação do dia a dia em casa, a educação escolar, e deveria dar também uma educação espiritual, levando seus filhos nas aulas de evangelização. Isso seria extremamente importante para a formação do caráter desses espíritos. Porque nesses primeiros anos de vida, realmente, seria como se os pais escrevessem numa folha em branco aquilo que os filhos deveriam seguir, os caminhos que eles deveriam seguir. Portanto, a tarefa dos pais é muito grande, muito importante. É uma grande missão que eles têm na educação desses espíritos, que a gente fala que são nossos filhos, mas não são nossos filhos. São filhos de Deus colocados sob a nossa responsabilidade. A contribuição do pai e da mãe é genética, é 50% de cada um. Mas se a gente for pensar bem na formação do corpo dentro do útero da mãe,
Esse corpo precisa dos nutrientes para a sua formação. E esses nutrientes vêm da mãe natureza. E quem criou a mãe natureza foi Deus. Então é Deus que cria também o nosso corpo. Então não só o espírito, mas o corpo também. Por isso é que nós somos centelhas divinas. O nosso DNA é divino. E se Deus é amor, filhos de Deus, nós também deveríamos ser amor. E vamos ser amor um dia. Então essa piedade filial, ela diz respeito aos pais muito mais com que as outras pessoas. Porque eles são as pessoas mais íntimas da gente, os mais próximos de nós. Então é por isso que no futuro nós deveremos ressarcir tudo aquilo que eles fizeram para conosco. E eu estou falando de uma família normal, porque tem famílias extremamente problemáticas, onde há muito mais desavenças do que paz, muito mais violência do que paz. Porque são espíritos extremamente endividados uns com os outros e que ainda precisam de mais tempo de convivência para irem aprendendo a desenvolver os bons sentimentos. E aí vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, vem 5 reencarnações, para que esse ajustamento se faça e, enfim, possam um dia estarem reencarnados numa família equilibrada, numa família onde a felicidade é maior do que a infelicidade. E Jesus dá um exemplo e uma lição muito grande para nós sobre essa questão familiar. O que é família? Do ponto de vista biológico, são um grupo de seres que se enquadram em determinadas características. Do ponto de vista humano, a família consanguínea é aquela que nasce um do outro. Nós herdamos a genética dos nossos pais, os nossos irmãos idem, tios, sobrinhos, avós, todos estão interligados por genes. Então, vulgarmente a gente fala que é do mesmo sangue. Não é do mesmo sangue, é da mesma genética. Ninguém herda sangue, a gente herda genes. Então essa é a família consanguínea, é a família que vem junta para poder ser mais fácil o progresso espiritual. Vocês já pensaram, por que a gente não nasce então sozinho? Deus poderia fazer com que o espírito reencarnasse sozinho, sem precisar de ventre materno e nada. Ele poderia fazer com que a gente nascesse já adulto. E isso não acontece, só em filme. Então a gente nasce dentro do ventre da mãe, através do espermatozoide do óvulo. O embrião se forma, depois forma-se o feto. Nesse processo todo, o espírito está se moldando nesse futuro corpo e até quando vem o nascimento. Então, quando ele estava com muitas pessoas à sua volta, num determinado evento, alguém chega e fala que a mãe dele e os irmãos dele o estavam chamando lá fora. E ele aproveita o momento para dar uma lição fantástica, que é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, todo mundo ficou espantado com essa frase dele. Porque Jesus, que pregava o amor, e agora está perguntando quem é a mãe, quem são seus irmãos, teoricamente renegando isso, mas na realidade não era nada disso, foi um momento próprio para dizer: olha, a família nossa é muito grande, ela não se restringe só à família consanguínea, ela é muito maior do que isso. A nossa família é a família universal,
é a família planetária. Então, todos nós já tivemos tantas reencarnações, já passamos por tantos países, continentes, cidades, que realmente nós somos uma verdadeira grande família. Deve ter mais ou menos aí uns 32 bilhões de espíritos que compõem aqui essa família planetária. Então, quando a gente fala que o outro é meu irmão, aquele que não é parente direto, ele é irmão mesmo. Ele é irmão em Deus, porque Deus é o Criador nosso, do universo. E se fizermos uma análise genética, como um grupo de cientistas já fez, relacionados com esse genoma nosso, nós temos genes de pessoas que moram lá na Europa. Nós temos genes com pessoas que moram na África. Nós temos genes com pessoas que moram lá na Ásia. E a gente não sabe disso. Ou seja, nós somos parentes em Deus e somos parentes em humanidade também. Então a responsabilidade é maior ainda quando nós fazemos o mal para alguém, ou pensamos em fazer, ou pensamos o mal contra alguém. Porque nós somos uma grande família. E membros de família existem para se amarem. E quem ama não maltrata. Quem ama não fere. Então, quando nós atingirmos esse estágio, o perdão ele vai ser abolido da nossa vida, porque ninguém vai prejudicar mais o outro, ninguém vai ofender mais o outro. Então, nós vamos perdoar o quê? Não haverá motivo mais para a gente perdoar. E Santo Agostinho, o santo da Igreja Católica, ele finaliza esse capítulo de uma forma muito fantástica, porque ele fala da ingratidão dos filhos. Quantos filhos são ingratos com seus pais quando os seus pais mais precisam deles? Na velhice, não tem mais o vigor físico, normalmente acometido por doenças, muitas limitações, às vezes até psicológicas. E nós, infelizmente, renegamos os nossos pais. Aqueles que perderam noites de sono por nós, que tiraram da boca muitas vezes para nos alimentar, que suaram para conseguir os proventos necessários para a nossa educação, para a manutenção da nossa saúde. E que agora, necessitados de auxílio, nós, numa posição mais favorável, não cumprimos com o nosso papel. Somos ingratos àqueles que nos deram a oportunidade de retornar a este planeta nessa reencarnação para o nosso crescimento espiritual. É muito triste quando isso acontece. É muito triste ver os abrigos de idosos cheios de idosos. É mais triste ainda quando eles são colocados lá e os filhos nunca mais voltam nem para fazer uma visita sequer. Oh, dói. Às vezes, tiram lágrimas dos nossos olhos. Quando nós fazemos uma análise pontual. Mas se a nossa análise abranger vidas anteriores, nós vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Espíritos que se relacionaram anteriormente, que tiveram contendas, vieram juntos e, mais uma vez, falham nos seus compromissos de resgatar essas dívidas. E aí aparece essa tendência que a gente traz
desse distanciamento desses outros espíritos que foram nossos pais nessa vida. Aí a gente entende a justiça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Porque pontualmente não dá para entender. Então, aqueles adeptos do criacionismo, como entender uma situação como essa? Foi Deus que quis que isso acontecesse? Mas Deus é Pai de amor, de bondade, de sabedoria, de misericórdia. Como é que Ele quer que seus filhos sofram? Foi o acaso? Acaso não existe. Então, por quê? Que no início teve um relacionamento desse de sacrifício total, para depois não ter um retorno no amparo, na proteção, na providência desses pais? O que se vê muito também é aquela casinha que se faz no fundo para botar o pai ou a mãe, ou o casal. Por que que eles não podem morar na casa que a gente mora? É aquela história do prato de madeira que todo mundo conhece. Eu só vou relembrar aqui rapidinho. O pai sentava à mesa para as refeições e como ele já estava tendo um problema de tremor nas mãos, ele não conseguia mais segurar o garfo direito ou o prato. E muitas vezes a comida caía no chão, o prato caía, quebrava. E o filho, 6, 7 anos de idade, observando tudo aquilo. Aí, um dia, no lugar do prato de vidro, estava um prato de madeira. E a criança percebeu e perguntou por que disso aí. Aí o pai respondeu que era para que o avô dele não quebrasse mais o prato. Um belo dia, ele pega o filho fazendo um prato de madeira. E o pai perguntou por quê. Ele falou, é para quando eu estiver velho, me derem esse prato de madeira, para eu não quebrar. Uma historinha lúdica, porém, que diz respeito a essa questão que nós estamos tratando hoje. Nossa mãe e às vezes nosso pai nos limparam muitas vezes. Quantas vezes nós, crianças, jogamos comida, deixamos comida cair, deixamos o copo, o prato cair. E eles pacientemente limpavam e nos davam novas oportunidades, não é? Então nós temos que honrar os nossos pais. Porque quem assim o faz, estará saudando um grande compromisso. Tido a oportunidade disso que é importante. Dando sequência a uma vida considerada normal. Porque o livro dos Espíritos fala que os que sabem mais têm que ensinar os que sabem menos e os que podem mais têm que ajudar os que podem menos. Então, tudo isso dentro de um contexto familiar. Somos saudáveis, o nosso comportamento é já não temos mais saúde. Somos limitados, a nossa vida vai ser diferente. O nosso tempo é diferente do tempo dos mais novos. A nossa percepção de vida é diferente. E o espírita, os pais espíritas que recebem gratidão dos filhos, têm que perdoá-los. E não ficarem magoados, porque a mágoa, ela abre uma ferida no nosso peito. Eu digo assim, mas não é nesse peito carnal, é na nossa consciência mesmo. E essa mágoa, ela pode
fazer muito mal. Ela pode crescer e se transformar em ódio. E o objetivo não é esse. O objetivo é de amar. É de estreitar os laços de afetividade. Por isso é que nós nascemos juntos numa mesma família. Então, relevem a ingratidão dos filhos, como devemos relevar qualquer tipo de ingratidão. Ter pena de quem é ingrato. E não sermos ingratos também com os outros, muito menos com os nossos pais. Quantos dão a vida para os seus filhos? Agora, aqueles pais que não são pais, que abandonaram seus filhos, que maltrataram, subjugaram, escravizaram seus filhos, a análise é completamente diferente. E esse tempo a gente não tem aqui hoje para poder conversarmos. Espero que essa lição fique bastante nítida na nossa mente. E que tratemos bem as pessoas, sejam elas quem forem. Já imaginaram a gente rejeitar um prato de comida para alguém e esse alguém ter sido o nosso pai ou a nossa mãe numa vida anterior? Fazer o bem pelo bem, pela satisfação que isso nos dá intimamente. E que Jesus nos abençoe. E que os seus ensinamentos continuem calando fundo em nosso espírito. Para que sejamos pessoas cada vez melhores. Cada vez mais comprometidas com o reino de Deus, que aos poucos está se estabelecendo no planeta Terra, na sociedade humana. Vamos frutificar as águas? Então vamos estender as mãos sobre os copos, os vasos d'água e rogar aos terapeutas espirituais que as transformem em medicamentos, para que aqueles que dela fizerem o seu uso tenham a resposta na forma de saúde, de equilíbrio, de bem-estar. Porque na vida tudo é energia. E as energias da água fluidificada irão até o nosso perispírito, reconstituindo-o, e a partir daí teremos saúde também no nosso corpo. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai de amor. Nós agradecemos a Ele, a Jesus, o seu representante legítimo, que nos trouxe verdades libertadoras. A todos os espíritos amigos que nos auxiliam sem que a gente saiba. A todos os nossos familiares e amigos, que também são nossos familiares. Agradecer o lar, o alimento diário, o agasalho, os veículos que encurtam distâncias, facilitando a nossa vida. O pão espiritual que nos chega através da doutrina espírita, que trouxe de volta os ensinamentos de Jesus na sua maior pureza. E também trouxe a ciência e a filosofia como formas para o nosso aprimoramento espiritual. Que todos fiquem em paz. Que tenham um excelente domingo e uma excelente semana de trabalho, de alegria e de realizações no bem. Que assim seja.